Tá gravando? Tá gravando. Buenas noches, muchachos. Hoje eres dia 12 de abril de 2022. Não sei como é que fala. É isso aí, cara. Hoje é dia 4 de abril de 2022. E tenha uma ótima noite, você que está me ouvindo. É isso aí, né? É o canal Ideias no Sense Podcast, o melhor canal de podcast do Brasil, com o meu selo de aprovação e de qualidade. E o que eu vou falar hoje? Vou falar hoje de personalidade, né? É uma coisa que eu pensei em fazer logo depois que eu fiz meu outro podcast, umas horas depois que eu fiz meu outro podcast, e agora eu estou com vontade de fazer mais um. Enfim, cara, eu tava pensando sobre. Eu falei no último podcast sobre insegurança, né? E aí, meio que puxando um pouco esse assunto, eu lembrei de por que eu desisti desse podcast, né? E por que provavelmente eu não iria continuar esse podcast aqui tipo, ter um foco com esse podcast, sabe? É... Na verdade, eu pensei horas porque eu saí pra academia e aí eu pensei nisso no caminho, sabe? Aí que eu pensei? Na hora que eu lembrei, né, como eu comecei esse podcast, eu lembrei que foi porque o Petri falou. Ele falou assim: fazer um podcast não é tão fácil, você precisa fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas faz aí, mano. Pô, faz um podcast, não sei o que, não é tão difícil, essas coisas. Aí eu fiz o podcast, mas eu não gostei. Eu não queria mais fazer, sabe? Não tava. Eu não tava querendo fazer o podcast, sabe? Eu acho que eu tava mais querendo as views do podcast, digamos assim. Crescer mais as views, né? Do que fazer mesmo o podcast. Eu não tava com tanta tesão assim de fazer o podcast. E. E aí eu desisti do podcast, né? Porque eu não tava tão. Eu não tava tão forte na minha ideia, entende? Quando eu comecei foi meio que, vou começar. E outra também, né? Eu já tava fazendo podcast antes disso, né? Eu fazia pra mim sozinho, algumas vezes, né? Não me cobrava de fazer. E aí, quando eu comecei a me cobrar, meio que ficou uma bosta, porque eu vi que quando eu vim aqui, eu não conseguia falar muito. Eu fiquei muito inseguro de falar algumas coisas que eu pensava. E acabou o podcast, né? Porque eu não tava gostando de fazer. E também, tipo assim, eu percebi que eu tava reclamando muito. Não sei porquê, tipo. No meu podcast eu não reclamava. Eu reclamava também, mas eu não reclamava tanto. E normalmente eu fazia zoeira, sabe? Eu não contava uma coisa meio triste, sabe? Eu só fazia um podcast pequenininho e contava alguma piada, alguma coisa assim, com uma coisa triste que aconteceu comigo, entende? Mas eu fazia piada. E no meu próprio podcast eu não estava conseguindo fazer. Eu ficava uma hora é, fazendo um podcast que eu não estava querendo. Tipo assim, não é que eu não tava querendo nada, sabe? Eu gostava um pouco do podcast também. Eu gosto um pouco de fazer isso aqui. Mas não é uma coisa assim, tipo, porra, como eu pensei depois de um tempinho que eu já tava com podcast, eu pensei em, sei lá, em ser o maior podcast do Brasil, sabe? Acho que tava meio naquela pira do Flow, sabe? De ser o maior podcast. Nossa, iremos dominar o mundo, oh meu Deus. Tá ligado? E. Aí eu acho que eu tava um pouco nessa vibe. E também porque o Petri, né, tava com a deriva. Né, tinha feito uns bagulho lá. Então acho que eu tava meio nessa vibe. Aí meio que eu vi que, mano, não era muito que eu. Sabe? Porque quando eu comecei.
a ideia do canal era, mano, eu não tenho com quem falar, e o Petri falou pra eu fazer podcast, pô, vou fazer aqui, vamos tentar ver, eu já faço podcast mesmo, né? Mas aí eu não consegui fazer do jeito que eu tava fazendo no meu quarto, porque eu ficava 1 hora e pra mim era uma bosta, tipo, eu ficava só 1 hora porque eu achava que tinha que ter 1 hora, sabe? Por algum motivo eu achava que tinha que ser longo, mas eu não conseguia estender de 1 hora, sabe? Se eu não conseguia, eu só fazia 1 hora pra fazer 1 hora, sabe? Era só pra cumprir tabela, entende? Eu vou enrolando ali um tempo e, mano, não tava, tipo, no final, assim, de quando eu fazia o podcast, eu acho que eu ficava mais pensando no que eu não falei, no que eu deixei de falar, no que eu falei errado no podcast, do que achando que eu fiz uma coisa boa, entende? Tipo, com uma sensação minimamente boa que eu fiz o podcast. E aí eu parei, né? Eu acho que eu falei outra coisa também quando eu parei, né? Porque enfim, eu não sei, eu acho que eu não estava entendendo direito o que estava acontecendo. Mas olhando agora para hoje em dia, com mais maturidade, eu entendi que foi a essência do meu podcast, cara. Eu comecei com uma essência, depois eu fui me perdendo ali, né? Tipo o Flow mesmo, né? Atualmente. Os caras começaram meio que... No caso do Flow, os caras ficaram bilionários, né? Bilionários não, mas milionários pelo menos, vai. E eu não fiquei, né? Obviamente. Mas, pô... eu acho que foi mais ou menos, né? Tentando comparar um pouco. Porque... O Flow também começou assim com uma pega de ter liberdade, pô, do Monark falar merda, assim, só ser 2 caras falando merda e conversando ali, tipo, uma conversa de bar, não sei o que. E aí, mano, do nada os caras estão fazendo vídeo de podcast de segunda a sexta, uns caras que eles não gostam muito. Eles têm um monte de problema fora do podcast, o que deixa ainda com que eles não gostem muito de fazer o podcast, e ainda eles têm que fazer podcast com gente que eles não gostam muito. Então fica horrível o podcast, entende? E aí você não fica com tesão de fazer o bagulho, sabe? E eu faço as coisas por isso, eu faço as coisas porque eu gosto de fazer, entende? Quando eu não gosto muito e eu vejo que não faz sentido, né? Tipo, eu não tenho uma coisa que forte me segurando, sabe? Tipo, por exemplo, se eu ser um jogador de futebol e aí, mano, sei lá, alguém me fala alguma coisa foda, tipo, mano, você nunca vai ser ninguém na vida. Sei lá, você nunca vai ser o melhor do mundo. E se eu quisesse ser o melhor do mundo, sabe? E se eu tivesse disposto a fazer as coisas para ser o melhor do mundo? Beleza, eu acho que eu aguentaria, porque se eu já tivesse disposto, já estivesse fazendo aí tudo direitinho para ser o melhor do mundo, e eu tivesse essa ideia na minha cabeça, eu falo assim, cara, eu quero ser o melhor do mundo, eu sei que eu quero ser o melhor do mundo, eu ia fazer, tá ligado? Eu ia continuar, mesmo que o cara me ferrasse mentalmente, né? E também eu acredito que provavelmente ia ter alguém me ajudando, né? Sempre tem, assim, os caras foda, geralmente tem alguém que fala, mano, porra, não é isso que você quer? Então faz isso aí, pô. Sabe? Sempre tem alguém assim, né? O cara não fala assim, obviamente. O cara fala de um jeito mais amigável. Mas você já viu, tipo, sei lá, tem o pai do cara, a mãe do cara que levava o cara toda hora ali pra fazer alguma coisa ali de futebol. Tinha um irmão mais velho do cara que não sei o que, sabe? Sempre pessoa assim que teve sucesso na vida, teve gente assim que ajudou o cara no início, sabe? E ao longo da vida também, conforme ele foi crescendo, provavelmente essa pessoa ficou perto dele. E mano, eu não... Por isso que eu acho que hoje eu não conseguiria ser assim o melhor do mundo em alguma coisa, talvez. Não sei também, né? Vai que eu consiga. Não, é possível, mas eu não conseguiria fazer com a minha família, né? Isso eu acho que é impossível fazer mesmo. Mas talvez com outra pessoa, assim, se eu conhecesse alguém, ainda daria, né? Se eu já tivesse disposição para ser o melhor do mundo, se eu quisesse ser o melhor do mundo,
Se eu tivesse fazendo as coisas direitinho pra ser o melhor do mundo, eu acho que daria. Mas agora, atualmente, eu não tenho essa personalidade. E... Enfim, não sei porque eu tô falando isso. Dane-se. Então, isso aqui... Eu fui pra um outro lugar que eu não queria ir. O que eu quero falar é o seguinte. Eu não tava com uma ideia forte que eu queria fazer o podcast, entende? Eu não tava com peso forte. Além de eu não estar gostando, que geralmente eu faço as coisas que eu gosto, eu não tinha uma ideia por trás de mim. Falando assim, não, cara, mano, por mais que você não tá gostando no momento, porra, aguenta esse negócio aí, porque, mano, senão você não vai conseguir fazer tal coisa, sabe? E eu não tava, tipo assim, talvez eu até tenha pensado, mas eu não tava querendo muito essa coisa, entende? No início não era pra eu fazer essa coisa, no início eu só queria ser o podcast ali. Eu só queria ser um podcast pra eu falar aqui as coisas quando eu, sei lá, quando eu me sentir sozinho, alguma coisa. E eu acho que acabou sendo isso mesmo, cara. E não é bem assim, né? Tipo, quando você tá. Tipo assim, quando você tem um podcast, você tem que entreter o cara. Tem que estar me assistindo. Você agora está me assistindo. Então, se você está gostando, está acompanhando até agora, provavelmente você está entretido. Ou entretido de entretenimento, você tá rindo, né? Enfim, nesse podcast você não vai estar rindo, obviamente, mas tô falando em geral, sabe? Vídeos do YouTube, Netflix, qualquer coisa. Ou você vai estar entretido assim, que você tá rindo, ou porque você tá procurando conhecimento, você é um nerdola. Enfim, você pode estar entretido de N maneiras. Mas eu tenho que te entreter, entre aspas, né? Nessas coisas gerais, assim, né? Uma dessas coisas gerais. Deixa eu beber uma água aqui, peraí. Porque se eu quiser crescer o meu canal, eu tenho que ter mais gente entretida, entende? E... Enfim, e eu também comecei a achar assim, porra, eu tenho que gostar do vídeo, né? Pô, eu tenho que gostar de fazer o podcast. Eu não posso gostar de fazer... Eu não posso também querer o número. Porque... Isso que é a coisa, né? Que eu acabei de falar agora de fazer o podcast crescer. Mas eu, ao mesmo tempo, acho que eu não posso ligar tanto pro número enquanto eu estou fazendo o podcast. Entende? Tipo, no momento que eu estou fazendo o podcast, é pra eu só fazer o podcast. É só pra eu gostar de fazer o podcast. E eu não tava gostando, sabe? Eu nunca gostei, eu acho, de fazer... Quando eu comecei a fazer 1 hora, eu nunca gostei, cara. Acho que desde o início eu não gostava muito de fazer. O último que eu gostei mesmo, acho que foi do Marcus Merlin lá, que acho que foi 20 minutos. Mas eu realmente fui mesmo, sabe? Apesar de eu não ter muito assunto lá na hora, eu falei umas coisas que eu tava querendo falar. E foi esse o que eu gostei, sabe? Eu também gostava de fazer os extrasenses, que era um pouquinho menor, né? Mas o ruim do extrasense é que fica muita coisa ambígua, porque como é pequenininho, não dá pra explicar tanto. Então, cara, eu fui rever ali os 2 que eu tinha feito, e realmente teve ideia ali que eu não conseguia explicar direito. Eu vi ali, eu mesmo que fiz o vídeo, não entendi a ideia, cara. Falo, mano, imagina o cara que tá me vendo. Provavelmente eu falei alguma coisa que eu não devo entender daqui a 1 ano. Mas enfim. É basicamente isso, cara. E eu queria falar também uma coisa que eu já fiz que me deixou forte, né? A última coisa que eu fiz que me deixou forte, que não foi igual o podcast, que eu desisti. Entende? Eu acho que a última coisa que eu fiz realmente ali que eu queria fazer, tá ligado? Porque eu queria mesmo fazer, que eu me lembre, foi no 9º ano / 1º ano que eu tava jogando Clash Royale, olha só. Famoso Clash Royale, naquela época ali que tava explodindo. Não, minto, explodiu em 2016, né? Aí eu comecei a jogar nessa época aí. Mas eu continuei jogando lá, né, até o 9º ano. E eu lembro que a minha meta, quando eu comecei a jogar, por algum motivo, eu entrei lá no jogo e eu falei assim, cara, eu coloquei lá no Facebook, né, que eu já tinha lá a continha do Facebook.
Aí eu falei assim, eu vi lá uns caras lá, né, que eu tinha pedido amizade no colégio, eu tinha acabado de entrar no colégio. E eu falei assim, cara, eu vou passar esses caras aí, tá ligado? Por algum motivo eu pensei nisso e eu passei, cara. Eu passei todos eles. Tinha uns caras ainda que até tava jogando ainda, mas eles. Eu sabia que muitos iriam parar de jogar o jogo. E eu continuei jogando, cara. Continuei jogando, jogando, jogando. Eu chegava em casa, só jogava Clash Royale. Eu ficava jogando Clash Royale o dia inteiro. Porque eu queria passar dos caras, tá ligado? E eu só fazia isso. Eu não pensava em nada. Eu só queria jogar o jogo e passar os caras. Entende? E eu fui lá até o final, né? Até o momento que eu passei todo mundo. Eu cheguei na minha meta. E aí, obviamente, né, quando você chega na sua meta e você se conforma com a sua meta, acontece que normalmente você não consegue manter, né? Porque, pô, você já passou, né? E aí você fica um tempo lá, você não tá mais na mesma vibe, entende? Você já concluiu a meta. E, no caso ali, né, o que aconteceu foi que tinha um amigo meu que ele ainda tava jogando. Aí eu falava, mano, eu não vou deixar esse cara me passar, né? E eu sempre jogava quando esse cara tava bem perto de me passar, ou se ele me passasse, ele me passou acho que poucas vezes, mas aí eu jogava também, que eu falava, mano, não posso deixar esse cara passar. Mas eu ainda tava jogando, gostando um pouco do jogo, sabe? Eu ficava com medo um pouco de jogar, né, por causa de perder troféu e tal, do cara me passar, só de eu estar perdendo troféu. Mas eu ainda tava gostando um pouco de jogar, entende? Até o momento que ele parou de vez mesmo de jogar. E aí veio um outro amigo meu que eu conheci também. E ele começou a jogar Clash Royale. E mano, ele tava com muito pouco troféu. Tipo, ele começou baixão mesmo, sabe? E ele foi jogando, 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 jogando. Eu ainda tava. Eu jogava Clash Royale mais pra pegar baú e jogava lá o 2v2, que não valia nada. E aí o cara foi jogando, jogando, jogando. Uma hora do nada o cara tá maior que eu. E tipo assim, eu até tentei passar ele, né? Passei ele de novo algumas vezes. Mas eu não tava querendo muito jogar, sabe? Eu tava meio, acho que com medo de perder troféu. E diferente do cara lá, né, do outro amigo meu, que quando ele me passava, eu já falava, mano, não vou deixar esse cara me passar nem ferrando. Pô, tenho que né, eu tô aqui, pô, eu já cheguei aqui, demorou pra cacete pra eu chegar em primeiro, pô, agora eu vou tentar ficar aqui. Esse aqui é o meu lugar, eu sou o primeiro nessa porra. Mentira, não era tão emocionado assim, mas eu queria ficar em primeiro, tá ligado? Tipo, eu falava, mano, eu tenho que ser primeiro com esse cara. Eu achava isso. Com esse outro cara, não. Porque eu vi ele mano, com quase zero troféus, ele foi chegando, 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 chegando. E aí, conforme eu fui disputando com ele, né? Meio que. Ele me passava. Aí passava um tempinho. Assim, eu deixava passar um tempo, eu só abria um baú. Eu falo, mano, eu tenho que jogar, senão esse cara vai, mano, ele vai me passar aqui rapidão. E eu tenho que tentar ao máximo ficar em primeiro, né? E só que eu não tava tão confiante, sabe? Igual o outro cara, que eu achava que eu tinha que ser o primeiro, sabe? Porque, mano, o cara, ele ficou ali um tempão jogando o jogo e ele tava gostando de jogar o jogo, sabe? Até o momento que, mano, eu não consegui, né? Por mais que eu ainda tava jogando com ele na época, que ele era meu amigo, né? Eu não jogava tanto quanto ele, sabe? Ele jogava solo. E eu gostava mais de jogar só 2v2 ele mesmo, porque, sabe? Pra mim já não fazia sentido mais troféu, entende? E é isso, né? Parecia uma história triste no final, mas não foi. Foi tipo assim, eu concluí a minha missão, eu cheguei em primeiro lá. Mas depois de um tempo, quando eu já tinha concluído, já tinha me realizado, o cara passou, obviamente. Porque não tem como também eu querer tudo na vida, né? Só se eu quisesse me manter em primeiro mesmo, eu falo, mano, agora eu vou jogar igual esse cara, esse filho da mãe aí, velho. Mas eu não tava nessa vibe, entende?
Então, o cara me passou por Deus, né? Ele tava com Deus ali. Ele tava com o destino ao lado dele, o universo, não sei. Não sei explicar direito, mas. Entende? Ele tava gostando de jogar o jogo, ele já tava jogando um tempinho, ele tava todo dia jogando. Entende? Então, tipo, ele merecia mesmo estar na minha frente. O outro cara eu não achava tanto isso, porque eu comecei a jogar mais ou menos, né? Não, eu não sei se eu comecei a jogar mais ou menos na época dele. Mas enfim, eu tinha mais ou menos, acho que os mesmos lendários que ele, alguma coisa assim. Eu não lembro, sabe? Mas o outro cara não, o outro cara ele tinha menos lendário que eu acho, e mesmo assim ele já tava meio que me passando, tipo, o cara ia me passar, sabe? Tipo, ele tava com Deus no coração. O outro cara também, ele tava mais ou menos na minha vibe, entendeu? Ele não tava, eu não via ele crescendo ali até, sabe, tipo, talvez até tenha visto ele crescendo, mas eu não liguei tanto, entende? E talvez ele tenha demorado um pouco. É também porque ele acho que ele fazia curso, uns bagulho assim. Então ele não podia jogar muito. E parecia que ele só jogava ali um pouco mais pra se divertir, entende? O outro cara não, o outro cara ele tava mais focado, assim. Não sei, eu não sei explicar, sabe? Mas a única coisa que eu quero falar é que foi merecido. E era a hora, mano, era a hora que não tinha como eu manter ali o status de primeiro, porque eu realmente não merecia o primeiro, sabe? Mas enfim, só queria falar isso mesmo, que foi a última coisa que eu me senti bem e que eu me senti realizado, né? Então talvez isso ajude você quando você vê ali alguma coisa que, sei lá, que der na sua cabeça e você vai, mano, você vai sem ver, cara, tá ligado? Você só vai ali e tenta. Você vai passar, tá ligado? Você não tenta passar, você vai passar. E. E é isso aí, cara. Olha, deu 22 minutos. Olha que loucura. Né? Já consegui falar por 22 minutos. E é isso aí, mano. Uma boa noite a você. Uma boa tarde. Ou um bom dia. Dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo. E até mais.